Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje, review do ponto de vista do usuário de questão bem simples mesmo, de dia a dia do aparelho da Realme. Tá? Vamos dar uma olhada em todos os detalhes, vou falar tudo que eu gostei desse aparelho e explicar um pouquinho mais por que eu acho que ele pode ser uma compra bem interessante. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então aqui está o Realme 11 Pro Plus. Primeira coisa que vale a pena passar, né? Pelo menos de novo, para vocês terem uma noção, né? Que isso adiciona um valor bem grande ao aparelho. Primeira questão, sem dúvida alguma, o carregador, tá? O carregador, como aqui é indicado na caixa, né? É um carregador de 100 watts, tá? Então, realmente é um carregador muito potente, faz uma diferença incrível, carrega muito rápido mesmo esse aparelho. Segundo ponto, 200 megapixels com um super zoom de 4 vezes, o zoom ótico, tá? Vale a pena sempre mencionar. 120 Hz de tela curva, e um Dimensity 7050 5G. O aparelho também é compatível com 5G. Então isso aqui é realmente um porrete. O cabo dá para ver que ele é mais espesso do que o normal para aguentar, né, essa quantidade de carga. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, é bem mais do que o que carrega um MacBook Air ou até o que carrega um MacBook Pro. Então, realmente é um diferencial bem interessante. Segundo diferencial que vale a pena comentar é esse aparelho vem com uma capinha na caixa, tá? Então é muito bom, muito interessante, até porque aparelhos de modelos mais recentes, mais novos, sempre é difícil de encontrar uma boa capinha no mercado, então ponto aí para a Realme por ter colocado essa capinha na caixa. Então, superada a caixa do aparelho, vamos falar um pouco deste modelo aqui, que começa, né, a chamar atenção pelo design, que é um design assinado por um designer italiano e realmente é muito bonito de ver, é muito bem construído. Então, primeiro ponto que chama atenção aqui é couro vegano, tá? Aqui nessa parte central é uma costura, é tecido que está rolando aqui por dentro do aparelho. E aqui esse módulo de câmera bem grande, né? Aqui no meio tá bem bonito. Talvez a imagem no vídeo não faça jus ao aparelho, mas realmente ele tá bem bonito. Assim como essa borda toda, tá? Aqui você tem um verde meio opaco, aqui nessa parte mais brilhante, e uma tela curva que lembra muito as telas curvas dos aparelhos da Samsung. Você sente que tem uma qualidade muito grande, a pegada do aparelho é boa, ele é estreito o suficiente para, o dedão consegue passear pela tela toda, então ele é fácil de operar com uma mão só, e é um aparelho confortável de usar. Eu gostei bastante dessa pegada dele. Acabei optando pela cor verde, e não a bege ali, que é até um pouco mais bonita nas mãos, mas eu fiquei pensando mais na questão da durabilidade, né, de uma cor que não mostra tanto uma eventual sujeira ou qualquer coisa assim, né, de mancha de calça jeans mesmo, da tinta e tal, e também porque esse ano estamos aí de verde, né, esse aqui é o Galaxy S23 Ultra, também acabei pegando a cor verde, e estou achando bem legal, não tenho nenhuma reclamação, eu achei que foi uma boa escolha esse aparelho nessa cor. Parte inferior aqui nós temos alto-falante, USB tipo C, a gavetinha e microfone. Na parte superior, microfones, tem um alto-falante aqui, na parte superior também, é um falante estéreo. E aqui nós temos botão para ligar o aparelho, botões de volume, e na outra lateral, nada, bem clean, bem limpo. Desbloqueio na tela, funciona bem, funciona rápido, não tenho nenhuma reclamação. O sistema da Realme me pareceu super liso, super tranquilo de usar, não tenho nenhuma reclamação também. A única coisa que é aquela história, é uma questão de cada fabricante. A Realme coloca alguns aplicativos aqui a mais, tem uma lojinha dela e tal, e quem não gosta, né, de ter aplicativos aí de terceiros no aparelho que sai da caixa, talvez se incomode um pouco. Não foi uma coisa que me incomodou,
Eu não vi isso como nenhum grande problema, ainda mais porque esse aparelho, isso eu achei uma vantagem sensacional, mais uma vantagem. Ele tem 12 de RAM e 512 de espaço para armazenamento. Então, se a Realme quiser colocar meia dúzia de aplicativos, para mim tá tudo bem, porque são 512 gigas, é muita coisa, é o que eu tenho no meu computador. Então, não é uma coisa assim, puxa vida, tá roubando meu espaço de 128. Não, são 512, então realmente não, tanto que eu nem apaguei, ó, tem alguns aplicativos aqui da Realme que ficaram e para mim tá tudo bem, tá? Instalei tudo que eu quis nesse aparelho, até vou tentar mostrar aqui para vocês. Não vi assim nenhum gargalo, nenhuma lentidão, nenhum problema assim por conta de desempenho. Aqui uma geral desse aparelho, então o que eu falei para vocês, instalei tudo que eu quis e ainda usei apenas 142 GB de 512, tá? Então realmente dá gosto de utilizar. A memória RAM tem 12 mais 12 de virtual, câmera frontal 32 megapixels, câmera traseira 200 na principal, 8 e 2 nas auxiliares. E o Dimensity 7050, que é um processador de intermediário premium, tá? Então o que isso significa? Você não vai rodar os jogos com os gráficos no máximo, mas você vai rodar ali com o gráfico no meio da tabela, vamos dizer assim, mas sem engasgar, sem nenhum problema assim de desempenho, tá? Então realmente não tenho nenhuma reclamação, o negócio rodou bom, rodou direito, rodou tranquilo, tá? Ele já está com o Android 13, sai da caixa com o Android 13, e se você olhar aqui, ó, vai perceber que ele também sai da caixa com uma película. Então não é película de vidro, tá? Mas é uma película, já ajuda pra caramba. Aqui a expansão da RAM, né, que eu tinha comentado com vocês. Então dá para você expandir com 4, 8 ou 12, com 512 de armazenamento, isso não faz nem, né, cócega, dá para usar tranquilo, sem atrapalhar a memória. Dá para operar por gestos, de forma tranquila. Então assim, não é um aparelho que eu vi assim nenhum grande problema de desempenho, de usabilidade. Outra coisa interessante, dá para trabalhar com tela dividida ou janela flutuante, tá? Então isso é muito bom para produtividade, ajuda muito, tá? Então, mais um ponto positivo aí. Seguindo em frente, muita gente pergunta, puxa vida, mas e a questão dos jogos? Como é que ele está rodando os jogos? Então vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo em tempo real aqui, para não ter dúvida até da questão do tempo de ligar, né, de carregamento do jogo, tá? Tem um modo game aqui da própria Realme, então você consegue aqui bloquear aplicativos, você consegue colocar um desempenho maior se você precisar, tá? Modo concentração, e então você consegue fazer captura de tela. Então olha que interessante, você tem aqui uma série de possibilidades muito interessante, ó, ver FPS que você está rodando nos jogos. Aqui eu estou no modo, ó, dá para colocar no gamer, olha que interessante, ó, eu saio do equilibrado de 29 e 30 e consigo aqui, vamos ver, depende do jogo se está otimizado ou não, mas aqui eu consigo teoricamente aumentar ainda mais o meu desempenho, tá? E assim, o formato da tela é muito agradável para o jogo, o alto-falante não é obstruído aqui nessa lateral, isso é muito bom. E assim, tempo de carga aqui para até o jogo estar disponível, está dentro do esperado, está dentro do que qualquer outro aparelho consegue fazer aqui de desempenho. Vamos colocar uma corridinha rápida só para mostrar para vocês, mas assim, super tranquilo. A única coisa, assim, você não vai ter todos os detalhes ali de pista de batida, de poeira, de pedaço de carro voando, você não vai ter todos esses detalhes, mas vai ter som estéreo, ó, tá saindo aqui dos dois lados, o sonzinho tranquilo. Vai ter um bom posicionamento de jogo. Aqui é uma coisa que talvez incomode alguns, até é uma coisa de costume, ficar com a mão na lente. Então procuro fazer uma conchinha aqui para não pegar, tá?
é uma questão de acertar o posicionamento da mão. Aqui, ó, a parte da vibratória também, né, de quando passa na zebra, quando bate o carro, tá bem tranquila. Ó, veja que o jogo tá liso, tá numa velocidade bem tranquila, ó, de operação. E, poxa, dá gosto, realmente dá gosto de jogar. Aqui, ó, claro, né, você não vai ter, ó, tô passando na terra, você não vai ter sujeira, você não vai ter marca de pneu. Ele funciona realmente como um intermediário, mas assim, o desempenho tá de respeito. Não tem nenhum assim, puxa vida, tá muito mais lento do que outros tops de linha, por exemplo. Você só tem menos detalhes, menos definição, mas olha, não tenho nenhuma outra coisa para pontuar, outro problema para pontuar, tá? Então tá realmente bem liso, até vou correr mais um pouquinho aqui para mostrar para vocês, mas olha, sossegado, sem nenhum problema, desempenho nota 10, aqui tranquilo, dentro do esperado, ó, liberando memória, dentro do esperado. Bom, um ponto que todo mundo pergunta sempre, questão da câmera. Como que é a câmera deste aparelho? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui também em tempo real, né? Tem a foto em alta resolução, que vai tirar, ó, como indica aqui em cima, a foto em 200 megapixels, mas também dá para você optar por tirar em 50 megapixels. Então vamos optar por 200, que vamos tirar uma foto do lado de fora aqui da janela, dia nublado, não tá nada bom, mas é até mais desafiador, né? Então aqui, ó, você vai ampliando e ó, não tem perda. Não sei se deu para enxergar aqui no vídeo, mas ó, não tem perda, tá? Eu consigo ver os detalhes das janelas e olha a distância que eu estou desse prédio aqui, tá? Então realmente, ó, você vê todos os detalhes e olha a distância. Então, pô, fiquei bem satisfeito com esse modo de foto. Além disso, o que tem? Tem o modo Pro, que aí você libera, né, deixa toda a parte de configuração bem manual, tem câmera lenta, tem modo filme, tem modo macro, isso eu achei muito legal, ter a alta resolução e o modo macro. Olha aqui o modo filme, é bem interessante, fica bem manual também, tá? Dá para você colocar aqui, ó, ou tirar a grade, você vê aqui na tela cheiona, então dá para ampliar ainda mais, né, colocando em 0.6, tá? Então, poxa, tá bem interessante. Seguindo em frente aqui ainda na câmera, tem câmera lenta, tem time-lapse, tem longa exposição, que é muito legal, dá para fazer rastro de luz, sabe? Coisas que normalmente você precisa de um aplicativo de terceiro ou precisa realmente manjar do assunto, né, para colocar as configurações corretas, e aqui você consegue fazer. Visão dupla do diretor aqui, realmente, ó, bem legal, ó, dá para você filmar aqui duas coisas ao mesmo tempo, também bem interessante, bem útil, inclusive com um zoom de 2 vezes que você pode aplicar, olha que legal. Então, bem legal, bem interessante. Seguindo aqui em frente, o digitalizador de texto, o modo estrelado, isso aqui é muito legal para você tirar foto do céu e conseguir pegar muita estrela aí no céu. Tilt Shift e também retrato em grupo, tá? Isso aqui também é bem legal para colocar mais gente aí na foto e entrar todo mundo, né? Caber todo mundo aí na sua foto. Bom, seguindo aqui em frente, outras coisas interessantes desse aparelho. Você tem o modo noite, então além do modo estrelado, que aí ele vai ter um tempo de captura maior para mostrar a estrela mesmo, fica melhor tirar foto no mato, não na cidade ou na praia, tá? Para ter menos interferência de luz da cidade, mas funciona super bem, fica bonito, dá para ver mais estrela, pinta mais estrela mesmo. O modo noite tira fotos bem legais, não tenho nenhuma reclamação, e esse modo urbano também eu achei muito interessante, ele mostra as distâncias focais aqui, e você consegue aqui ter uma utilização muito interessante, ó, você tem aqui modo manual ou modo automático, aqui o zoom automático eu achei muito legal, porque você, ó, seleciona qualquer coisa e ele dá o zoom de forma automática. Então se eu tiver com a mão aqui, ó, agora a minha mão é o objeto, ele vai ampliar. Agora eu quero a caixa, ele vai ampliar só ali na caixa.
não sei se deu para pegar, ó, quero o fio ali, ele vai dar um foco maior ali, eu quero a caixa de novo. Olha que legal, como ele vai fazendo essa mudança sem nenhuma interferência minha. Então eu achei muito, muito legal isso. E ainda tem filtros muito legais, alguns bem úteis aqui, que você pode escolher para tirar fotos bem diferentes do que você precisar. Então olha o destaque das cores, ou deixa as cores de uma forma, né, uma tonalidade mais pastel ali, mais amarelada, mais branca. Você tem vários filtros diferentes, ou pode optar pela foto original também. E sempre com esse negócio de tocar no assunto, né, e conseguir ter esse zoom de acordo com o que você escolhe. Muito legal, tá? A parte de vídeo, né, você também tem uma inteligência artificial que consegue dar uma ajeitada ali nas cores, deixar uma visibilidade mais legal. Você tem um modo ultra estável, ó, tá vendo? Ó, tô balançando, olha como ele fixa mais, né? Então é bem útil, é bem interessante. E aqui a tomada de câmera em movimento, tá? Então você consegue congelar aí o objeto da tua foto. Aqui mais algumas informações, né? Então você consegue gravar em 4K, tá? Só que em 4K 30 fps, não 60, 1080 com 30 ou 60 e 720 30 ou 60. Só 4K que você não consegue colocar 60 fps. Se for pensar que isso aqui é um aparelho intermediário premium, você tá com muitas possibilidades interessantes, tá? Você consegue gravar muito bem se você for pensar. Outro recurso interessante, você consegue mexer aqui na profundidade de campo, tá? Então você consegue aumentar ou diminuir o desfoque do que você estiver fotografando ou filmando, aqui no caso é para vídeo, tá? Então a câmera realmente é bem rica em opções. Os resultados das fotos são bem legais, olha, como eu mostrei para vocês aqui, essa em alta resolução. Olha, esse aqui é um exemplo de uma foto noturna, com rastro de luz, olha que legal. Aqui são os carros descendo, fica esse rastro de luz. Dependendo de onde você estiver, a foto pode ficar bem interessante. Aqui também, um dia bem nublado, ó, o objeto estava bem longe, e aqui é a questão do zoom de 4 vezes, entendeu? Aqui, mesma coisa, dia mais nublado, tal, você consegue chegar lá, olha, com um detalhe muito bom. Então, de uma maneira geral, gostei bastante. Vou mostrar agora o zoom de 4 vezes para vocês. Ó, primeiro eu vou tirar uma foto uma vez, agora 2 vezes e, por fim, 4 vezes. Então agora eu vou mostrar para vocês, ó, da primeira, né, aqui o zoom em uma vez, tá? Ainda assim você consegue ampliar, mas aí você vai perder um pouco de detalhe, tá? Porque você não está na resolução máxima. Aqui 2 vezes, aqui você chegou mais perto, olha a diferença da primeira foto de 1 para 2 e aqui para 4. Então realmente, ó, a qualidade fica bem legal, a lente em 4x, né, tira fotos bem interessantes e com uma distância diferente, uma distância melhor até, né? Eu consigo capturar, né, ter um zoom maior do que do meu iPhone, por exemplo. Então, gostei bastante dessa possibilidade, mas ainda sou fã desse aparelho na questão da alta resolução. Que a alta resolução, ó, vou mostrar para vocês de novo, né? Eu consigo ir buscar o prédio, ó, mais do que o zoom óptico. Ó. Tem uma pequena demora aqui, ó, porque não é um processador de top de linha, mas aqui eu posso fazer o recorte e olha, sem perda nenhuma. Então realmente é uma possibilidade de uso, ó, aqui o que eu consigo ampliar, aqui com o zoom óptico de 4 vezes, tá legal, tá? Tá bem legal, não dá para falar que não tá legal. E aqui eu consigo chegar mais perto ainda com a alta resolução, tá? Então, poxa, gostei demais desse recurso, achei muito útil e o mais interessante, né? São pontos que normalmente, características, especificações que você encontra em aparelhos top de linha. Então, o que eu mais gostei nesse aparelho? Em primeiro lugar, sem dúvida alguma, materiais
eu acho que ele é muito fino, é muito bonito, ele me lembrou muito, por exemplo, os aparelhos mais recentes da Motorola, que tem couro vegano, até o Razr 40, por exemplo, então tá bem nessa linha, eu achei que tá bonito, para quem quer uma pegada mais fashion, uma pegada mais, quer um aparelho bonito de fato, né? Vai ter um aparelho bonito com esse cara aqui, não tem dúvida nenhuma. Se você tiver na dúvida, porque tá vendo aqui, não achou tão bonito na minha mão, vai numa loja e testa. Vai numa loja e pega esse aparelho que você vai ver que realmente é uma diferença incrível, ele é bem bonito. Segundo ponto, sem nenhuma dúvida, óbvio, a câmera. A câmera é sensacional, a câmera realmente ela ajuda você a chegar muito longe com zoom ótico de 4 vezes e com a resolução de 200 megapixels. Lembrando que esse sensor é um sensor da Samsung, tá? Então não é qualquer sensor que você tem aqui, por isso que você tem um resultado de imagem tão bonito, tá? Outro ponto que vale a pena comentar, a tela curva realmente deixa o aparelho mais bonito, desbloqueando a tela também bem legal, bem útil, coisa de top de linha, né? E de aparelhos, né, mais recentes, então aqui está presente também, mas o que chama mais atenção mesmo é essa tela curva, tá bem bonita, é legal de usar, tem uma sensibilidade bem alta, bem legal. Bateria de 5.000 mAh com o carregador de 100 watts, outro ponto muito interessante. Então, assim, se fosse para falar, pô, qual é o ponto mais baixo desse aparelho? Bom, comparando com tops de linha, que até é uma injustiça, tá? Mas comparando com tops de linha, o que esse aparelho não tem? Esse aparelho não tem, primeiro lugar, você não vai ter carregamento por indução, mas você tem um carregador de 100 watts na caixa. Então, gente, na boa, deixa pra lá, isso não é uma coisa tão importante quando você já tem na caixa um carregador tão potente que vai carregar em minutos esse aparelho. Segundo, uma bateria de 5.000 mAh, é bem legal também, tá? Mas complementa essa questão. Então, apesar de não ter carregamento por indução, tem uma bateria gigante e um carregador gigante, então compensa. Segundo ponto, não é a prova d'água, tá? Então, isso pode ser um incômodo para alguns. Para mim, sinceramente, dificilmente eu uso em situações, né, de chuva ou piscina ou qualquer coisa parecida, então para mim é legal ter, mas quando não tem não me faz uma grande diferença. Então se for para ter um preço um pouco melhor e outras características, como por exemplo uma câmera de 200 megapixels com zoom ótico de 4 vezes, eu troco essa questão da resistência à água por essa câmera, por esse zoom e por essa resolução, tá? Então é tudo uma questão de gosto, obviamente, é o meu gosto, mas é uma questão de gosto e necessidade de cada um, tá? Mas é aquela história, é um ponto mais baixo, mas que é compensado por outro novamente, tá? Senti um pouco de falta mas isso eu ainda estou colocando ele para testar, tá? Mas não achei ainda um modo desktop, tá? Mas eu vi que tem algo nessa linha de você transmitir o que está na tela, tem o multiscreen, tem assim outras coisas que podem ser, tem o Ultra Vision aqui, então assim, ele tem algumas coisas interessantes para descansar a vista, tem como você conectar na TV, tem a parte de conforto dos olhos, então assim, tem muita coisa legal, gravação de tela, é mais interessante do que parece, tem coisas que normalmente você até não encontra num top de linha, mas olha, isso aqui é praticamente um modo DeX, tá? É praticamente um modo DeX. Tem o espelhamento de tela, mas tem esse modo aqui que eu estou ainda me aprofundando nele, tá? Mas é um ponto que merece uma atenção. Então, no final das contas, gente, sobra o quê? Sobra somente o processador. Não é um processador Snapdragon da Qualcomm, que é o querido aí de todo mundo, né? Que se preocupa com o processador, que eu diria que é uma minoria, né, da galera mais nerd que
compara esse tipo de especificação e se preocupa um pouco mais, mas eu digo o seguinte, para um usuário normal, não vai fazer uma diferença tão grande, porque o processador aqui, mesmo jogando por muito tempo um grid autosport, por exemplo, não foi um processador que esquentou ou que arrebentou com a bateria. O consumo da bateria estava normal e o aquecimento, obviamente, tem um aquecimento, mas totalmente dentro do normal. Então não foi um processador que atrapalhou a minha vida. Ter 512 de armazenamento e 12 de RAM, que pode ser expandida para 24, garantiu um bom desempenho aqui em praticamente todas as tarefas. Então, aonde que foi o ponto que eu senti que, poxa, faltou um pouquinho de processador? Na verdade, 2 pontos. Primeiro, eu acho que fica nítido quando você tira uma foto em alta resolução e tenta ampliar essa foto, tem ali um lagzinho. Não é nada absurdo, não mata ninguém, né? Continuo vivo aqui, mas você sente que o processador está construindo a imagem ainda, tá? E o segundo ponto, você não grava em 4K com 60 FPS. Então, são os pontos que você percebe que, poxa, se tivesse aqui um Snapdragon top de linha, ele daria conta disso. Somente esses pontos, mas na minha opinião, dá para conviver tranquilamente com isso quando você considera que esse aparelho vem com um carregador de 100 watts, vem na caixa, vem com uma bateria de 5.000 mAh, vem com acabamento de altíssimo nível, super bonito, vem com uma câmera de 200 megapixels, mais ainda a estabilização ótica e o zoom ótico de 4 vezes, tem uma boa, belíssima tela com uma resolução excelente, tem 12 de RAM, tem 512 de armazenamento. Então, quando você começa a colocar tudo na balança, realmente a compra faz sentido, a compra fecha. É assim, é bonito, é poderoso dentro da proposta, tá? É um intermediário premium, não é um top de linha, então tá com um processador dentro, totalmente compatível com a proposta e ao mesmo tempo você está com um aparelho na mão que é bem bonito, que não parece um aparelho intermediário premium. Ele não parece, ele parece que é um aparelho mais caro mesmo. E é isso, gente. A experiência foi muito interessante, estou gostando muito de usar esse aparelho, vou continuar ainda uma boa temporada com ele. Então, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida ou precisarem de qualquer teste específico, pode pedir, que ele vai ficar aqui no canal durante uma boa temporada, então tem muita coisa ainda para rolar desse aparelho que acabou me surpreendendo. É sempre bom testar marcas diferentes para experimentar e de repente é o que eu sempre falo, você pode acabar encontrando numa marca que você nem imaginava um aparelho que pode ser um excelente custo-benefício e mais, pode entregar tudo que você mais precisa. Não tudo o que existe no mercado, mas tudo o que você realmente dá valor e que é importante para você. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o Realme 11 Pro Plus, um aparelho que realmente me surpreendeu positivamente, achei muito interessante e eu acho que vale a pena, se possível, né, quem puder, tiver essa oportunidade, testar, pegar na mão, ir numa loja e tentar ver pessoalmente, porque ele é muito mais interessante do que parece, né? Muitas vezes nós ficamos naquela dupla, né? Samsung, até o trio, né? Samsung, Motorola e Apple, e não olhamos para outras marcas. E tem muita gente aí pelo mundo fazendo aparelhos muito bons. A Realme é uma empresa bem jovem, uma empresa com, acho, se não estou enganado, 5 anos de existência, que a turma que trabalha lá é muito jovem também, a média de idade é super baixa, mas é uma empresa super inovadora e eles buscam realmente o que eu falei para vocês, né? Eles buscam baixar o preço, né? Deixar um preço mais competitivo, fazendo escolhas, optando por coisas que eles acham que agrega mais valor para o usuário. E como eu mostrei nesse vídeo, dá para ver que muita coisa, a maior parte das coisas, faz sentido. Então, tem muita coisa ali que eu falei, né? A prova d'água, não ser a prova d'água, ou não ter carregamento por indução. Quando você começa a colocar na balança, você fala, pô, tudo bem,
mas eu tenho outras coisas, eu tenho 12 de RAM, eu tenho 512 de armazenamento, então são escolhas. E eu acho que as escolhas da Realme nesse aparelho realmente fizeram sentido e principalmente a câmera tá bem interessante, mais interessante do que eu imaginava, até porque, né, é um sensor da Samsung, não é um sensor ali genérico, é uma coisa boa, né, que você tem embaixo do capô desse aparelho, então realmente vale a pena dar uma atenção especial para ele, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!